A chuva caía fina sobre as ruas movimentadas da cidade grande, criando um manto cinzento que parecia absorver toda a cor e alegria daquele fim de tarde. Entre os guarda-chuvas apressados e os passos rápidos de quem busca abrigo, uma pequena figura permanecia imóvel na esquina da Rua das Acácias, com a Avenida Central. Era Miguel, um menino de apenas 9 anos, com roupas gastas que já não o protegiam adequadamente do frio, segurando com as 2 mãos um balde de plástico azul desbotado repleto de flores. Não eram flores caras ou sofisticadas. Miguel vendia o que conseguia comprar com as poucas moedas que juntava. Margaridas simples, cravos brancos, algumas rosas já no fim de sua beleza. Mas ele as tratava como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo, limpando delicadamente as pétalas da chuva e ajeitando os caules para que ficassem sempre apresentáveis. Seu sorriso, mesmo diante da adversidade, era genuíno. Um sorriso que desarmava os corações mais endurecidos. Miguel morava com a avó Dona Teresa, em um pequeno cômodo nos fundos de uma lavanderia no bairro da Esperança. Um nome que parecia irônico, considerando a realidade dura que viviam. Seu pai havia partido quando ele tinha apenas 3 anos, em busca de trabalho em outra cidade, e nunca mais voltou. Sua mãe, Luciana, havia falecido 2 anos atrás de uma doença que poderia ter sido tratada se houvesse dinheiro para os remédios. Desde então, Miguel e sua avó se viravam como podiam. Dona Teresa, aos 72 anos, ainda lavava roupas para fora, mas a idade e a artrite tornavam cada dia mais difícil. Foi então que Miguel tomou a decisão que mudaria sua infância. Ele iria trabalhar. Tentou vários bicos, desde engraxar sapatos até ajudar a carregar compras no mercado, mas foi nas flores que encontrou seu propósito. Havia algo de especial em vender flores. Elas representavam alegria, amor, celebração. Mesmo quando sua própria vida não tinha nada disso, ele podia entregar esses sentimentos aos outros. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, Miguel já estava há 5 horas na mesma esquina. Havia vendido apenas 3 buquês. O dinheiro mal daria para comprar o pão e o leite do dia seguinte. Mas ele não desanimava. Observava cada pessoa que passava, buscando um olhar, uma hesitação, qualquer sinal de que alguém poderia querer suas flores. Foi quando a viu. Uma mulher elegante, por volta dos 45 anos, parou a poucos metros dele. Ela usava um sobretudo bege que claramente era caro, protegia-se com um guarda-chuva preto impecável e tinha os cabelos castanhos presos em um coque sofisticado. Mas o que chamou a atenção de Miguel não foi sua aparência, foi seu rosto. Havia uma tristeza profunda naquele rosto, uma melancolia que nem a maquiagem bem aplicada conseguia disfarçar. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. A mulher olhou para a vitrine de uma joalheria, mas Miguel percebeu que ela não estava realmente vendo as joias. Estava perdida em algum pensamento distante, em alguma dor interior que consumia sua atenção. Ele hesitou por um momento, mas algo dentro dele, uma intuição infantil que ainda não havia sido corrompida pelo cinismo do mundo adulto, o impulsionou para frente. Com passos pequenos e inseguros, Miguel se aproximou da mulher. A chuva escorria pelo seu cabelo preto despenteado, pingava de seu nariz. Ele segurava o balde de flores como se fosse um escudo protetor. "Moça, a senhora não quer comprar uma flor?" A voz de Miguel era suave, quase um sussurro que competia com o som da chuva. A mulher se virou lentamente, como se estivesse emergindo de um transe. Seus olhos encontraram os do menino, e por um breve instante algo mudou em sua expressão. A dureza deu lugar à surpresa, e a surpresa a algo que Miguel não conseguia identificar completamente. "Uma flor?" ela repetiu, como se a palavra fosse estranha em sua boca. "Sim, senhora. Tenho margaridas bem bonitas.
E esses cravos brancos estão fresquinhos. Comprei hoje de manhã no mercado das flores. A mulher abaixou o olhar para o balde. As flores realmente estavam bonitas, considerando as circunstâncias. Miguel tinha jeito com elas, um cuidado especial que tornava mesmo as flores mais simples em algo especial. Ela estendeu a mão e tocou delicadamente uma das rosas, uma rosa vermelha que já mostrava sinais de murchamento nas pontas das pétalas, mas que ainda mantinha sua dignidade. "Quanto você quer por ela?" perguntou a mulher, sua voz um pouco mais firme. "R$ 3, senhora." Era um preço honesto. Talvez até baixo demais. A mulher abriu sua bolsa de couro e tirou uma nota de R$ 10. "Fica com o troco e me dê 3 rosas." Miguel sentiu o coração acelerar. R$ 10. Isso significava comida quente para ele e a avó. Talvez até um remédio para a dor nas costas de Dona Teresa. Com mãos trêmulas de emoção, ele separou as 3 melhores rosas que tinha, envolveu-as cuidadosamente em um pedaço de papel que guardava no bolso e entregou à mulher. Ela aceitou as flores, mas continuou olhando para Miguel com aquela expressão que ele não conseguia decifrar. Havia reconhecimento naquele olhar, mas reconhecimento de quê? Eles nunca haviam se visto antes. "Como você se chama?" perguntou ela, sua voz agora carregada de uma emoção que lutava para conter. "Miguel, senhora. Miguel Henrique da Silva." O nome pareceu atingir a mulher como um golpe físico. Ela cambaleou levemente e Miguel, por instinto, estendeu a mão para ampará-la, deixando o balde cair no chão. As flores se espalharam pela calçada molhada, mas nenhum dos dois pareceu notar. Você está bem, senhora?" Miguel perguntou, genuinamente preocupado. A mulher respirou fundo, tentando se recompor. Suas mãos tremiam enquanto segurava as rosas. Ela se agachou lentamente, ficando na altura dos olhos de Miguel, e o observou com uma intensidade que o deixou desconfortável. "Miguel Henrique", ela repetiu, como se testasse o sabor daquelas palavras. "Que nome bonito. Quantos anos você tem?" 9, senhora. Faço 10 em março." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher, misturando-se com a chuva. Miguel não sabia o que fazer. Havia algo profundamente errado ali, mas ao mesmo tempo não sentia medo. Sentia uma conexão estranha, inexplicável. "Por que a senhora está chorando? Foi algo que eu disse?" A mulher balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Um sorriso triste, carregado de uma dor antiga que finalmente encontrava uma fenda para escapar. "Não, meu filho. Não foi nada que você disse. É só que você me lembra alguém muito especial." Miguel assentiu, mesmo sem entender completamente. Ele se afastou um pouco e começou a recolher as flores que haviam caído. A mulher o ajudou, e juntos recompuseram o pequeno buquê no balde azul desbotado. Seus dedos se tocaram brevemente quando ambos alcançaram a mesma margarida, e novamente aquela corrente elétrica de reconhecimento passou entre eles. "Você vende flores aqui todos os dias?" perguntou a mulher, ainda agachada ao seu lado. "Sim, senhora. De segunda a sábado, depois da escola. Quando não tem escola, fico o dia todo. Domingo eu vou com minha avó na igreja." "Sua avó? Você mora com sua avó?" "Sim, só eu e ela. Minha mãe morreu faz 2 anos e meu pai... Bem, meu pai foi embora quando eu era pequeno." A revelação pareceu afetar ainda mais a mulher. Ela levou a mão ao coração, como se sentisse uma dor física ali. Miguel começou a se preocupar de verdade. Talvez devesse chamar alguém, buscar ajuda. "A senhora precisa de um médico? Tem uma farmácia ali na esquina, eu posso..." Não preciso de médico. Eu sou médica, na verdade. Doutora Helena Albuquerque." Ela estendeu a mão e Miguel a apertou com a timidez característica de uma criança que não está acostumada com formalidades adultas.
A mão dela era macia, cuidada, tão diferente de suas próprias mãos calejadas pelo trabalho. Médica de verdade? Que legal! Eu queria ter estudado para ajudar minha mãe quando ela ficou doente, mas não deu tempo. Helena fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Ela apertou a mão de Miguel com mais força, como se tivesse medo de que ele desaparecesse se o soltasse. Miguel, eu gostaria de fazer uma coisa, se você me permitir. Gostaria de te conhecer melhor, conhecer sua avó. Posso visitar vocês? A pergunta era estranha. Miguel sabia que crianças não deveriam dar informações pessoais para estranhos, mas havia algo em Helena que não parecia ameaçador. Havia apenas uma tristeza imensa e uma necessidade desesperada de algo que ele não compreendia. Eu preciso perguntar para minha avó primeiro. Ela é quem decide essas coisas. Claro, claro. Você é um menino muito esperto. Olha, eu vou te dar meu cartão. Peça para sua avó me ligar, está bem? Ou se você preferir, eu volto aqui amanhã no mesmo horário e você me dá a resposta dela. Helena tirou um cartão de visitas elegante de sua bolsa e entregou a Miguel. Ele olhou para o cartão com admiração. Nunca tinha visto algo tão bonito e profissional. Doutora Helena Albuquerque, Cardiologia Pediátrica, Hospital São Lucas. Tinha até uma foto pequena dela no canto. Cardiologia, isso é do coração, né? Sim, eu cuido do coração de crianças doentes. Ah, que legal! Minha mãe tinha problema no pulmão, não no coração, mas teria sido bom se tivesse alguém como a senhora para cuidar dela. A dor no rosto de Helena se intensificou. Ela se levantou abruptamente, como se precisasse colocar distância entre ela e aquela conversa, antes que desmoronasse completamente ali, na calçada molhada. Miguel, eu preciso ir agora. Mas, por favor, peça para sua avó me ligar, ou volte aqui amanhã. É muito importante para mim. Está bem, doutora Helena. Eu prometo que vou falar com minha avó. Helena assentiu, apertando as 3 rosas contra o peito. Ela começou a se afastar, mas parou após alguns passos e se virou novamente. Miguel? Sim, senhora. Você tem um sorriso lindo. Não perca nunca esse sorriso. Está me ouvindo? Não importa o que aconteça, continue sorrindo. E com essas palavras enigmáticas, Helena Albuquerque desapareceu na multidão cinzenta da cidade, deixando Miguel sozinho sob a chuva, segurando o cartão de visitas e se perguntando o que havia acabado de acontecer. Aquela noite, quando Miguel chegou ao pequeno cômodo que chamava de lar, encontrou Dona Teresa preparando uma sopa rala de legumes. A avó tinha o rosto marcado pelo cansaço e pela vida dura, mas seus olhos ainda brilhavam com amor quando olhava para o neto. Demorou hoje, menino, estava preocupada. Desculpa, vó, mas vendi bem hoje. Olha, Miguel mostrou as moedas e notas que havia conseguido. Dona Teresa sorriu, orgulhosa. Meu menino trabalhador, sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Miguel hesitou, mexendo no bolso onde guardara o cartão de Helena. Deveria contar para a avó sobre o encontro estranho? Sobre a mulher elegante que havia chorado ao ouvir seu nome? Vó, aconteceu uma coisa estranha hoje. Dona Teresa parou de mexer a sopa e olhou para o neto com atenção. Estranha como? Uma senhora comprou flores de mim, mas ela ficou muito emocionada quando eu disse meu nome. Ela chorou e pediu para vir nos visitar. Disse que eu lembro ela de alguém especial. A expressão de Dona Teresa mudou. Havia preocupação ali, mas também curiosidade. Essa senhora te deu alguma informação? Como ela se chama? Miguel tirou o cartão do bolso e entregou à avó. Dona Teresa pegou o cartão e foi até a luz fraca da lâmpada para ler melhor. Seus olhos se arregalaram. Doutora Helena Albuquerque, do Hospital São Lucas. A senhora conhece ela, vó? Dona Teresa ficou em silêncio por um longo momento, segurando o cartão com mãos trêmulas.
Finalmente, ela suspirou fundo e sentou-se na cadeira velha ao lado da mesa. Não, meu filho, eu não conheço ela, mas já ouvi esse nome antes. Onde, vó? A avó olhou para Miguel com uma expressão complexa, misturando proteção, medo e algo que parecia ser esperança. É uma longa história, Miguel. Uma história que envolve sua mãe antes de você nascer. Miguel sentou-se no chão aos pés da avó, como fazia quando era menor, e ela contava histórias antes de dormir. Sentia que o que estava prestes a ouvir era importante, talvez a coisa mais importante que já havia escutado em sua curta vida. Dona Teresa passou a mão enrugada pelo cabelo grisalho, um hábito que tinha quando estava nervosa ou pensativa. Ela olhou para o cartão mais uma vez, como se as letras impressas pudessem lhe dar as respostas que procurava. Miguel, você se lembra que eu te contei que sua mãe trabalhou em várias casas como empregada doméstica antes de você nascer? Sim, vó. A senhora sempre diz que ela era muito trabalhadora. Era sim. Sua mãe era uma menina de ouro, honesta, dedicada. Quando ela tinha 22 anos, conseguiu um emprego na casa de uma família muito rica aqui da cidade, os Albuquerque. Miguel sentiu um frio na barriga. Albuquerque, o mesmo sobrenome da doutora Helena. Era uma família grande, bonita. O doutor Roberto Albuquerque era um empresário importante, dono de várias fazendas. A esposa dele, doutora Helena, era médica no Hospital São Lucas. Eles tinham um filho único, um menino chamado Pedro. A voz de Dona Teresa começou a tremer. Ela fez uma pausa para beber um gole de água antes de continuar. Sua mãe adorava aquele menino. Pedro tinha 7 anos quando ela começou a trabalhar lá, e os dois criaram um vínculo muito especial. Ela cuidava dele como se fosse seu próprio filho. Levava ele para a escola, ajudava com a lição de casa, brincava com ele no jardim. O menino também adorava sua mãe. Chamava ela de Tia Lucy. Miguel estava absorto na história. Sua mãe nunca havia falado muito sobre o passado, e nos últimos meses de vida estava fraca demais para longas conversas. O que aconteceu, vó? Dona Teresa limpou uma lágrima que começava a se formar no canto do olho. Um dia houve um acidente terrível. Pedro estava brincando perto da piscina da casa. Era uma tarde de sábado e os patrões tinham saído para um evento. Deixaram sua mãe responsável pelo menino. Ela estava na cozinha preparando um lanche quando ouviu um barulho. Correu até a área da piscina e... A voz de Dona Teresa falhou. Ela cobriu o rosto com as mãos, revivendo a dor daqueles dias. O menino tinha caído na piscina. Sua mãe pulou imediatamente para salvá-lo. Ela não sabia nadar direito, Miguel, mas não hesitou nem um segundo. Conseguiu tirar o menino da água, fez tudo o que podia para reanimá-lo, chamou a ambulância. Os médicos chegaram rápido, levaram o Pedro para o hospital onde a mãe dele trabalhava. Ele sobreviveu? Dona Teresa balançou a cabeça lentamente e o peso daquela negativa encheu o pequeno cômodo. Não, meu filho. O menino não resistiu. Tinha ficado tempo demais debaixo d'água. Foi uma tragédia que destruiu aquela família. A doutora Helena entrou em depressão profunda. O marido dela culpou todo mundo, principalmente sua mãe. Disse que ela tinha sido negligente, que deveria estar vigiando o menino o tempo todo. Mas não foi culpa da minha mãe, Miguel protestou, sentindo raiva de alguém que nem conhecia. Eu sei, meu amor. E no fundo, eles também sabiam. A polícia investigou, concluiu que foi um acidente. Mas a dor de perder um filho, essa dor precisa culpar alguém. Sua mãe foi demitida, é claro. Mas pior que isso, ela nunca se perdoou. Carregou aquela culpa pelo resto da vida. Miguel começou a juntar as peças do quebra-cabeça. A tristeza profunda que às vezes via nos olhos da mãe. As noites em que ela chorava baixinho,
pensando que ele estava dormindo. A forma como ela o abraçava com força, como se tivesse medo de perdê-lo também. Foi por isso que ela nunca mais quis trabalhar em casas de família. Ela fez bicos, trabalhou em limpeza de escritórios à noite, qualquer coisa para não ter que cuidar de crianças novamente. A dor era grande demais. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo. Lá fora, a chuva continuava caindo, batendo no telhado de zinco com um som ritmado e melancólico. Miguel olhou novamente para o cartão em suas mãos. Vó, a doutora Helena, ela olhou para mim como se tivesse visto um fantasma, e quando eu disse meu nome, ela quase desmaiou. Dona Teresa pegou o rosto de Miguel entre as mãos, estudando suas feições com atenção renovada. Você tem 9 anos, Miguel. Pedro deixa eu contar. Teria 18 anos agora se estivesse vivo. Mas quando ele morreu, tinha 7 anos. Quase a mesma idade que você tem agora. A senhora acha que eu pareço com ele? Não sei, meu filho. Nunca vi foto do menino, mas talvez você tenha alguma coisa no sorriso, no jeito, que lembrou ela do filho que perdeu. Miguel ficou quieto, processando toda aquela informação. Sentia uma mistura confusa de emoções. Pena da doutora Helena, que havia perdido seu filho. Tristeza por sua mãe, que carregou uma culpa que não merecia. E uma estranha sensação de responsabilidade, como se o universo tivesse conspirado para colocá-lo naquela esquina, naquele exato momento, para encontrar aquela mulher. O que eu faço, vó? Ela quer vir nos visitar. Dona Teresa ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela suspirou. Eu não sei se é uma boa ideia, Miguel. Essa mulher está obviamente sofrendo ainda. Pode ser que ver você abra feridas antigas. Ou pior, pode ser que ela queira algo de você que não é saudável. Que ela tente ver o filho nela, em você. Mas ela parecia tão triste, vó, tão sozinha, e ela foi gentil comigo, me pagou bem pelas flores, me tratou com respeito. A bondade natural de Miguel estava em conflito com o instinto protetor de sua avó. Dona Teresa conhecia os perigos do mundo, sabia que pessoas feridas às vezes machucam outros na tentativa de curar suas próprias dores. Deixa eu pensar até amanhã, está bem? Vou rezar, pedir orientação. Se for da vontade de Deus que vocês se encontrem novamente, então assim será. Miguel concordou, mas sabia que mal conseguiria dormir aquela noite. Sua mente estava cheia de perguntas, de imagens de um menino que nunca conheceu, de uma mãe que carregou uma dor silenciosa, de uma mulher elegante chorando sob a chuva. Naquela noite, deitado no colchão fino no chão ao lado da cama de sua avó, Miguel olhou para o teto manchado de umidade e conversou baixinho com sua mãe, como fazia todas as noites desde que ela partiu. Mãe, se a senhora pode me ouvir de onde está, me ajuda a saber o que fazer. A doutora Helena parece precisar tanto de alguma coisa. Talvez de perdão? Talvez só de saber que a senhora não guardava raiva dela? Eu não sei. Só sei que quando olhei nos olhos dela, vi a mesma tristeza que eu via nos seus olhos, e se eu puder ajudar de algum jeito, eu quero tentar. O sono finalmente veio, trazendo sonhos confusos de flores, piscinas e um menino de cabelos claros que sorria e acenava de longe. No dia seguinte, Miguel acordou com a avó, já preparando o café. Ela tinha olheiras profundas, sinal de que também passou a noite em vigília. Vó, a senhora decidiu? Dona Teresa virou-se para o neto. Havia uma resolução em seus olhos que não estava lá, na noite anterior. Tive um sonho com sua mãe, Miguel. Sonhei que ela estava em um jardim lindo, cheio de flores como as que você vende. E ela estava sorrindo, mais feliz do que eu vi em anos. Ela me disse, deixa o menino ajudar, mãe. Deixa ele levar luz onde tem escuridão. Quando acordei, soube o que tinha que fazer. E o que é, vó? Você vai encontrar com a doutora Helena hoje. Vai dizer que ela pode vir nos visitar, mas vamos fazer isso do jeito certo, com respeito e honestidade.
Vamos contar para ela quem você é, quem era sua mãe. Ela merece saber a verdade. Miguel sentiu um misto de ansiedade e alívio. Algo dentro dele sabia que aquele encontro era mais que uma coincidência. Era quase como se fosse destino. Aquela tarde de sexta-feira parecia diferente. O sol havia voltado a brilhar depois de dias de chuva e a cidade parecia respirar aliviada sob o céu azul. Miguel chegou à sua esquina habitual mais cedo que o normal, o coração batendo rápido no peito. Arrumou suas flores com um cuidado ainda maior, certificando-se de que cada caule estivesse perfeito, cada pétala no lugar certo. Às 4:30 da tarde, pontualmente no mesmo horário do dia anterior, Helena Albuquerque apareceu. Mas hoje ela estava diferente. Usava roupas mais simples, uma calça jeans e uma blusa branca, os cabelos soltos nos ombros. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Seus olhos procuraram Miguel imediatamente, e quando o encontraram, um sorriso triste, mas genuíno, iluminou seu rosto. Miguel, você veio. Eu sempre venho, doutora Helena. É meu trabalho. Ela riu suavemente, um som que parecia enferrujado pelo desuso. Claro, claro. Eu não sabia se você voltaria, se sua avó permitiria. Minha avó disse que a senhora pode nos visitar, mas antes ela pediu para eu contar uma coisa para a senhora. Uma coisa importante. A expressão de Helena se tornou séria, apreensiva. Pode falar, Miguel. O menino respirou fundo. Dona Teresa havia ensaiado com ele o que dizer, mas agora que o momento chegou, as palavras pareciam presas em sua garganta. Minha mãe se chamava Luciana da Silva. Antes de eu nascer, ela trabalhou na casa de uma família chamada Albuquerque. Helena ficou completamente imóvel. A cor drenou de seu rosto. Ela cambaleou e teve que se apoiar no poste ao lado. Miguel estendeu a mão para ampará-la, mas ela levantou a outra mão pedindo um momento. Luciana, ela sussurrou. Tia Luci, você é filho da Luciana? Sim, senhora. Ela faleceu há 2 anos. Mas antes de morrer, minha avó diz que ela nunca parou de lamentar o que aconteceu com o menino Pedro. Ela nunca se perdoou. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto de Helena. Ela cobriu a boca com a mão, soluçando. Pessoas passavam e olhavam curiosas, mas nem Helena nem Miguel pareciam notar. Estavam presos naquele momento, naquela verdade que finalmente vinha à luz depois de tantos anos. Meu Deus! Meu Deus! Luciana teve um filho. E eu nunca soube. Eu nunca tentei encontrá-la depois daquele dia. Estava tão afogada na minha própria dor que nunca pensei no que ela devia estar sentindo. Helena se abaixou até ficar na altura de Miguel e segurou seus ombros com delicadeza. Miguel, o que aconteceu com meu filho não foi culpa de sua mãe. Nunca foi. Foi um acidente trágico, terrível, mas um acidente. Levei anos, muita terapia e muito sofrimento para aceitar isso, mas quando finalmente aceitei, já era tarde demais. Não sabia onde sua mãe estava, como encontrá-la. Queria pedir perdão a ela, dizer que eu nunca culpei ela de verdade. Era mais fácil culpar alguém do que aceitar que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Minha avó disse que a senhora pode dizer isso para ela agora no cemitério. Minha avó vai com a gente no domingo, se a senhora quiser. Helena assentiu vigorosamente, as lágrimas ainda escorrendo. Sim, eu quero muito. Preciso fazer isso. Preciso pedir perdão. Miguel sorriu. Aquele sorriso que havia tocado o coração de Helena desde o primeiro momento. Sabe, doutora Helena, eu acho que minha mãe já sabia que a senhora não guardava raiva dela. Eu sinto isso, e acho que ela ficaria feliz de saber que a gente se encontrou. Helena puxou Miguel para um abraço. Foi um abraço apertado, carregado de anos de dor, culpa, arrependimento e agora, finalmente, um início de cura.
Miguel retribuiu o abraço, sentindo algo que não sentia desde que sua mãe partiu. A sensação de ser acolhido, protegido, amado por alguém além de sua avó. Quando se separaram, Helena limpou as lágrimas e tentou se recompor. Me fala sobre você, Miguel. Me conta da sua vida, da sua avó, de tudo. E ali, naquela esquina movimentada, com o barulho dos carros e o vai e vem de pessoas apressadas, Miguel contou sua história. Falou sobre os dias difíceis depois que a mãe morreu, sobre como a avó trabalhava até não aguentar mais, sobre sua decisão de ajudar vendendo flores. Falou sobre a escola, sobre suas notas boas em matemática, sobre o sonho de um dia fazer faculdade, mesmo que parecesse impossível. Helena escutou cada palavra com atenção completa, absorvendo cada detalhe como se fosse precioso, e de certa forma era. Estava conhecendo o filho da mulher que cuidou de seu próprio filho com tanto carinho. Estava vendo um menino que, apesar de todas as dificuldades, mantinha a bondade, a honestidade e o sorriso. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Por que você escolheu vender flores? O menino pensou por um momento antes de responder. Porque flores são coisas boas, sabe? As pessoas compram flores quando estão felizes, quando querem alegrar alguém, quando querem mostrar amor. Mesmo quando minha vida não é tão boa, eu posso ajudar a fazer o dia de alguém melhor, e isso me faz sentir bem. A resposta tocou Helena profundamente. Aqui estava um menino que tinha todos os motivos para ser amargo, revoltado com a vida, mas escolhia espalhar beleza e alegria. Como era possível que o filho de Luciana fosse tão especial? Não, ela corrigiu a si mesma. Era óbvio que seria especial. Luciana era uma pessoa maravilhosa e claramente havia criado seu filho com os mesmos valores. Suas flores estão lindas hoje. Posso comprar todas? Miguel arregalou os olhos. Todas? Mas são muitas. Vai custar. Não importa o preço. Quero todas. Vamos fazer assim. Você me ajuda a levar até meu carro e depois eu te levo para tomar um sorvete. Podemos fazer isso ou sua avó vai se preocupar? Tem um telefone público ali. Posso ligar para a vizinha da avó e pedir para ela avisar. Então está combinado. 40 minutos depois, Miguel estava sentado em uma sorveteria chique que nunca imaginara entrar, saboreando um sundae gigante de chocolate com morangos. Helena tomava apenas um café, observando o menino com um sorriso genuíno que seus amigos e colegas não viam há anos. Doutora Helena, posso perguntar uma coisa? Claro, Miguel. Pode me chamar só de Helena, não precisa ser tão formal. Tá bom. Helena, quando ele era vivo, como ele era? A pergunta poderia ter sido dolorosa, mas vinda de Miguel, soou apenas como curiosidade genuína e respeitosa. Helena tirou a carteira da bolsa e de um compartimento especial retirou uma foto antiga, já desbotada nas bordas. Essa é a última foto que tirei dele, 2 semanas antes do acidente. Miguel olhou para a foto com atenção. O menino tinha cabelos loiros e olhos azuis, bem diferente dele. Mas havia algo no sorriso, uma certa inclinação de cabeça que era estranhamente familiar. Ele era bonito. Era. E era cheio de vida, de energia. Adorava brincar, fazer perguntas sobre tudo. Queria ser veterinário quando crescesse porque amava animais. Tínhamos 2 cachorros, 3 gatos e até um coelho. Nossa casa era um zoológico. Helena riu ao se lembrar e foi um som bonito, livre da dor que normalmente acompanhava as memórias do filho. Ele parecia legal. Aposto que minha mãe gostava muito dele. Adorava. E Pedro adorava sua mãe. Você sabe, Miguel, depois que Pedro morreu, eu e meu marido nos afastamos. A dor era grande demais. Ele culpava a Luciana, eu culpava a mim mesma por ter saído naquele dia. Nos destruímos mutuamente tentando encontrar alguém para culpar. Nos divorciamos 3 anos depois. Sinto muito. Eu também. Mas sabe, encontrar você ontem
Foi como se o universo estivesse me dando uma chance de fazer algo certo. Uma chance de honrar a memória do meu filho, fazendo o bem para o filho da mulher que o amou como se fosse dela. Miguel não tinha certeza do que dizer, então apenas continuou comendo seu sorvete. Helena observava cada movimento dele, vendo Luciana em cada gesto gentil, cada sorriso tímido. Miguel, eu queria te fazer uma proposta, mas quero que você converse com sua avó primeiro. Não quero que tome nenhuma decisão sem ela concordar, está bem? Tá bom. Que proposta? Helena juntou as mãos sobre a mesa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu gostaria de ajudar você e sua avó. Não por pena, Miguel, mas porque vejo em você algo especial. Vejo um menino inteligente, trabalhador, gentil, que merece todas as oportunidades do mundo. E sei que sua mãe teria feito o mesmo pelo meu Pedro se as circunstâncias fossem diferentes. Miguel parou de comer, prestando atenção total. Que tipo de ajuda? Bem, primeiro, gostaria de dar uma olhada na sua avó. Você disse que ela tem dores nas costas e artrite. Posso arranjar consultas com bons especialistas, medicamentos adequados. Segundo, gostaria de garantir que você tenha tudo o que precisa para a escola: material, uniforme, livros. E terceiro, Helena fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Terceiro, gostaria de pagar uma escola particular melhor para você. Uma escola onde você possa desenvolver todo o seu potencial. Você disse que é bom em matemática. Com os professores certos, as oportunidades certas, você poderia ser qualquer coisa que sonhasse ser. Miguel ficou boquiaberto. Era demais. Era bom demais para ser verdade. Mas isso deve custar muito dinheiro. Por que a senhora faria isso por mim? Helena estendeu a mão e segurou-a de Miguel sobre a mesa. Porque durante anos vivi em uma escuridão muito profunda. Perdi meu filho, perdi meu casamento, perdi a mim mesma. Fui trabalhar todos os dias no hospital, cuidei de centenas de crianças doentes, mas era como se estivesse no piloto automático. Não sentia mais nada. Até ontem. Ontem, quando te vi naquela esquina com seu sorriso e suas flores, algo dentro de mim acordou. E quando descobri quem você era, filho de quem você era... Miguel, não acredito em coincidências. Acredito que fomos colocados no caminho um do outro por uma razão. Minha avó diz que Deus trabalha de formas misteriosas. Sua avó é sábia. Então você vai conversar com ela? Vou! Mas, doutora, Helena, mesmo que ela diga não sobre a escola e essas coisas, a senhora ainda vai nos visitar? Porque eu gostei de conversar com a senhora, e acho que a senhora também gostou. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Sim, Miguel, eu adoraria continuar conversando com você. Não importa o que sua avó decida. Você trouxe luz de volta à minha vida. Quando Helena deixou Miguel de volta perto de sua casa naquela tarde, o menino correu escada acima com o coração transbordando. Encontrou Dona Teresa dobrando roupas limpas e antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele despejou tudo o que havia acontecido em um fluxo rápido de palavras. A avó escutou em silêncio, sua expressão mudando de preocupação para surpresa, para algo que parecia esperança cautelosa. E ela quer fazer tudo isso? Pagar escola, médicos, tudo? Sim, vó, mas eu disse que a senhora tinha que concordar primeiro. Dona Teresa sentou-se pesadamente na cadeira. Suas mãos trêmulas tocaram o rosário que sempre carregava no bolso. Miguel! Vem cá, senta aqui comigo. O menino obedeceu, sentando-se no colo da avó como fazia quando era menor, mesmo que já estivesse ficando grande demais para isso. Meu filho, essa mulher, ela está sofrendo. Perdeu o filho dela, está claramente buscando algo para preencher esse vazio. Tenho medo que ela veja você e queira transformar você no menino que ela perdeu.
E isso não seria justo nem com você, nem com ela. Mas, vó, ela não é assim. Ela não falou do Pedro como se quisesse que eu fosse ele. Ela só parece sozinha e triste, tão triste como a mãe era às vezes. Dona Teresa suspirou, passando a mão pelo cabelo do neto. E seu coração está te dizendo o quê? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Meu coração diz que a gente pode ajudar ela tanto quanto ela pode ajudar a gente. Que não é sobre dinheiro ou escola. É sobre família. Sobre não estar sozinho. A senhora sempre diz que família não é só sangue. É quem está do seu lado quando você precisa. Dona Teresa sorriu através das lágrimas que começavam a cair. Você é sábio demais para a sua idade, sabia? Herdou isso da sua mãe. Então a gente pode aceitar a ajuda dela. Vamos devagar, Miguel. Vamos deixar ela nos visitar no domingo, vamos juntos ao cemitério, vamos conhecer ela melhor. Se tudo correr bem, se eu sentir que é seguro e bom para você, então podemos conversar sobre o resto. Tá bom? Tá bom, vó. Naquela noite, Helena estava em seu apartamento luxuoso, mas vazio, olhando pela janela para as luzes da cidade. Pela primeira vez em anos, não sentiu o peso esmagador da solidão. Pegou o telefone e discou um número que não ligava há muito tempo. Doutor Augusto, sou Helena Albuquerque. Sei que faz tempo que não conversamos, mas preciso de um favor. Preciso dos melhores especialistas em geriatria e reumatologia para avaliar uma paciente. Sim, é importante para mim, muito importante. Depois fez outra ligação. Colégio Santa Cecília? Boa noite. Gostaria de informações sobre o processo de admissão e bolsas de estudos? Sim, para um menino de 9 anos, extremamente inteligente e dedicado. Como eu sei? Porque eu mesma estou vendo o diamante bruto que ele é e quero ajudá-lo a brilhar. No domingo de manhã, o céu estava limpo e azul. Helena chegou pontualmente às 9 horas no endereço que Miguel havia dado. O bairro da Esperança era bem diferente da sua realidade. As ruas eram estreitas, as casas pequenas e próximas umas das outras. Mas havia vida ali, crianças brincando, vizinhos conversando nas calçadas, o cheiro de pão fresco vindo de alguma padaria próxima. Quando bateu na porta do pequeno cômodo nos fundos da lavanderia, foi Miguel quem abriu. Ele usava sua melhor roupa, uma calça jeans remendada mas limpa e uma camisa de botão branca que era claramente grande demais para ele. Helena, entre, entre! Dona Teresa estava no fundo do cômodo, também vestida com suas melhores roupas. Era uma mulher pequena, magra, com o rosto marcado pela vida dura, mas os olhos ainda brilhantes e alertas. Ela observou Helena com uma mistura de cautela e curiosidade. Doutora Albuquerque, seja bem-vinda à nossa casa. Helena olhou ao redor do cômodo simples. Uma cama, um colchão no chão, uma mesa pequena, 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas. Tudo limpo e organizado, mas evidentemente um lar de pessoas que lutavam para sobreviver. Sentiu seu coração apertar. Por favor, me chame de Helena. E obrigada por me receber, Dona Teresa. Sei que não deve ser fácil, considerando nossa história. Dona Teresa fez um gesto para que Helena se sentasse em uma das cadeiras. O passado é passado. Minha filha já descansou, e sei que ela não guardava rancor. O que importa agora é o presente e o futuro, especialmente o futuro desse menino aqui. Helena sentou-se, e Miguel trouxe um copo de suco para ela. Era suco de caixinha, provavelmente a coisa mais especial que tinham para oferecer. Helena aceitou com gratidão, tocada pelo gesto. Dona Teresa, antes de irmos ao cemitério, gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, o que aconteceu com meu filho foi um acidente. Levei anos para aceitar isso, e nesse processo machuquei muitas pessoas, incluindo sua filha. Nunca vou me perdoar por ter deixado que a dor me tornasse cruel. Luciana não merecia ser tratada daquela forma. Dona Teresa assentiu lentamente. Minha filha carregou aquela culpa até o dia em que morreu. Não foi a doença que a matou, doutora.
Foi o coração partido. Ela nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Eu sei. E sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Houve um momento de silêncio pesado, carregado de anos de dor não dita. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Vamos todos juntos falar com minha mãe. Ela vai gostar de saber que a gente se perdoou. E assim, aquele trio improvável saiu para o cemitério. Helena em seu carro confortável, Dona Teresa no banco do passageiro, Miguel no banco de trás, segurando um buquê de flores brancas que Helena havia trazido. O cemitério municipal da Paz ficava na zona norte da cidade. A sepultura de Luciana era simples, apenas uma lápide modesta com seu nome, datas de nascimento e morte, e a frase "Mãe amada, para sempre em nossos corações". Helena ajoelhou-se diante da lápide, as mãos tremendo enquanto colocava as flores brancas sobre o túmulo. Dona Teresa e Miguel ficaram de pé atrás dela, dando-lhe o espaço que precisava. Luciana... A voz de Helena saiu fraca, embargada. Eu não sei se você pode me ouvir de onde está, mas preciso dizer isso. Preciso pedir seu perdão. Você cuidou do meu filho com tanto amor, tanta dedicação. Você o amou como se fosse seu. E quando o acidente aconteceu, quando eu perdi meu Pedro, deixei a dor me consumir. Deixei que ela me transformasse em alguém cruel e injusta. Te culpei quando não havia culpa. Te afastei quando deveria ter te abraçado, porque você também estava sofrendo. As lágrimas caíam livremente agora, molhando a terra seca sobre o túmulo. Passei 9 anos, vivendo em uma escuridão tão profunda, que pensei que nunca mais veria a luz. Mas então, conheci seu filho, Miguel, esse menino maravilhoso, que você criou com tanto amor mesmo, tendo tão pouco. Ele tem seu coração, Luciana, sua bondade, sua força, seu sorriso, que ilumina até os dias mais sombrios. Helena olhou para trás, para Miguel, que estava segurando a mão da avó com força, lágrimas também escorrendo pelo seu rosto. Eu sei que não posso desfazer o passado. Não posso trazer Pedro de volta, não posso apagar a dor que causei a você. Mas posso honrar sua memória cuidando do seu filho da forma que você cuidou do meu. Não para substituir você, nunca, mas para ser alguém que estará ao lado dele, ajudando-o a alcançar tudo o que você sonhou para ele. Dona Teresa deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Helena. Minha filha te perdoa, doutora. Eu sinto isso no meu coração. E ela ficaria feliz em saber que você vai ajudar o menino dela, não porque ele precisa, mas porque vocês dois precisam um do outro. Helena se levantou e abraçou Dona Teresa. 2 mulheres que haviam perdido tanto, unidas agora por um menino que representava esperança e renovação. Miguel se juntou ao abraço, e os 3 ficaram ali por um longo momento, chorando, curando, recomeçando. Quando finalmente se separaram, Miguel limpou as lágrimas e sorriu. Mãe, a Helena vai me ajudar a estudar numa escola boa. Vou estudar muito, prometo. Vou ser alguém importante, alguém que ajuda outras pessoas, como a senhora sempre quis, e vou cuidar da vó Teresa. Isso não vai mudar nunca. Helena sorriu através das lágrimas. E eu vou me certificar que ele tenha todas as oportunidades, Luciana. Vou estar presente, não como mãe, mas como alguém que se importa profundamente. Ficaram mais alguns minutos no cemitério, cada um em suas próprias conversas silenciosas com Luciana. Quando finalmente saíram, havia uma leveza no ar que não estava presente quando chegaram. Era como se um peso antigo tivesse sido finalmente levantado. Nas semanas que se seguiram, a vida de Miguel começou a mudar de formas que ele jamais imaginara. Helena cumpriu todas as suas promessas e mais. Dona Teresa foi avaliada pelos melhores especialistas. Recebeu medicamentos que aliviaram significativamente suas dores. Pela primeira vez em anos, conseguia dormir a noite toda sem acordar com dores nas articulações.
Miguel foi matriculado no Colégio Santa Cecília, uma das melhores escolas particulares da cidade. Nos primeiros dias, sentiu-se deslocado entre colegas que vinham de famílias ricas, que falavam de viagens internacionais e tinham os brinquedos mais caros. Mas sua inteligência natural e sua personalidade cativante logo conquistaram amigos verdadeiros. Helena visitava Miguel e Dona Teresa toda semana. Às vezes, levava Miguel para passeios, ao cinema, ao museu, ao zoológico. Outras vezes, simplesmente sentavam juntos para fazer a lição de casa ou conversar sobre o dia. Ela nunca tentou substituir Luciana ou agir como se Miguel fosse Pedro. Em vez disso, construíram uma relação única, especial, própria deles. Um ano depois daquele encontro chuvoso na esquina, Miguel estava no palco da escola recebendo um prêmio de melhor aluno do quarto ano. Na plateia, Dona Teresa e Helena estavam sentadas lado a lado, aplaudindo orgulhosas. As duas mulheres haviam desenvolvido uma amizade genuína, unidas pelo amor que compartilhavam por aquele menino especial. Quando Miguel recebeu seu certificado e olhou para a plateia, seu sorriso era radiante. Não era mais o menino pobre que vendia flores na chuva. Era ainda o mesmo Miguel gentil e bondoso, mas agora com um futuro brilhante pela frente e uma família expandida que o amava. Naquela noite, de volta ao apartamento de Helena, onde Miguel e Dona Teresa agora jantavam toda sexta-feira, eles olhavam fotos antigas. Helena havia finalmente conseguido abrir as caixas com as memórias de Pedro, algo que não conseguira fazer em anos. Olha só, Miguel. Essa era a foto favorita do Pedro. Ele estava fantasiado de super-herói. Miguel sorriu olhando a foto do menino loiro com uma capa vermelha. Ele parecia legal mesmo. Aposto que a gente seria amigos se ele estivesse aqui. Tenho certeza que sim, Helena respondeu, sua voz firme e sem a dor que costumava acompanhar as menções ao filho. Dona Teresa observava a cena com um sorriso satisfeito. Ela sabia que sua Luciana estaria feliz vendo aquilo. Duas famílias quebradas pela tragédia, agora reconstruídas pela compaixão e pelo amor. Helena, Miguel disse de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você ainda fica triste por causa do Pedro? A pergunta era direta, honesta, típica de Miguel. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Sinto falta dele todos os dias. Sempre vou sentir. Ele foi meu filho, meu primeiro amor, minha maior alegria. A dor de perdê-lo nunca vai desaparecer completamente. Mas sabe o que mudou? Agora eu consigo lembrar dele com um sorriso em vez de apenas com lágrimas. Consigo celebrar os 7 anos maravilhosos que tivemos juntos, em vez de apenas lamentar todos os anos que não teremos. E eu ajudei nisso? Helena puxou Miguel para um abraço apertado. Você e sua avó me salvaram, Miguel. Me deram uma razão para viver de novo. Me lembraram que ainda há bondade no mundo, que ainda há amor a ser compartilhado. Você não substituiu Pedro, ninguém poderia fazer isso. Mas você abriu um espaço novo no meu coração. Um espaço que estava vazio há tanto tempo. Miguel retribuiu o abraço e Dona Teresa se juntou a eles. Ali, naquela sala iluminada, 3 pessoas que a vida havia machucado encontraram cura umas nas outras. 5 anos se passaram. Miguel estava agora com 14 anos, prestes a entrar no ensino médio. Continuava sendo um aluno brilhante, especialmente em matemática e ciências. Seu sonho de fazer faculdade não era mais apenas um sonho distante, era uma realidade certa. Dona Teresa, com 77 anos, estava mais saudável do que havia estado em décadas, graças aos cuidados médicos contínuos.
Ela havia finalmente parado de trabalhar e agora passava seus dias fazendo trabalhos voluntários na igreja e cuidando de um pequeno jardim que Helena havia ajudado a criar no quintal da casa nova, onde moravam, uma casa modesta, mas confortável, em um bairro melhor que Helena havia insistido em alugar para elas. Helena também havia mudado. Voltara a viver de verdade. Seus colegas no hospital notaram a diferença. Ela sorria mais, estava mais presente, mais conectada. Até começara a sair novamente, tinha até um novo relacionamento, algo que parecia impossível anos atrás. Mas todas as sextas-feiras, sem falta, ela jantava com Miguel e Dona Teresa. E uma vez por mês, os três visitavam o cemitério, levando flores para Luciana e para Pedro, cujo túmulo ficava em um cemitério diferente, mas que Helena agora visitava regularmente. Em uma dessas visitas, Miguel colocou flores frescas no túmulo de sua mãe. Mãe, passei no vestibulinho da melhor escola técnica da cidade. Vou estudar engenharia. A avó está bem, a casa está boa, e a Helena... Bem, a Helena é quase como uma segunda mãe, se isso não te incomoda. Sei que ninguém nunca vai te substituir, mas ela cuida de mim como você cuidava do Pedro. Acho que, de alguma forma, nós estamos completando o amor que vocês duas começaram. Helena, ouvindo aquilo, sentiu lágrimas de alegria. Olhou para o céu azul acima e sussurrou. Obrigada, Luciana, por ter criado esse menino maravilhoso, por ter amado meu filho quando ele estava aqui e por ter me perdoado, mesmo que eu não merecesse. Você deu luz ao mundo quando trouxe Miguel e ele trouxe luz de volta à minha vida. Vou cuidar dele sempre, prometo. Naquela tarde, quando voltaram para casa, Miguel foi ao seu quarto e pegou o balde azul desbotado que guardava no fundo do armário. Era o mesmo balde que usava para vender flores anos atrás. Ele não vendia mais flores, não precisava mais, mas guardava aquele balde como lembrança de onde veio, de quem ele era. Helena entrou no quarto e viu o balde. Você ainda guarda isso? Sempre vou guardar. Foi vendendo flores que eu te encontrei. Foi esse balde e essas flores que mudaram nossas vidas. Helena sorriu e sentou-se na cama ao lado de Miguel. Sabe, Miguel, eu realmente acredito que algumas coisas são destino. Que você estava naquela esquina, exatamente naquele dia, naquele momento, porque era para ser assim. Duas famílias quebradas pela tragédia, unidas por um menino vendedor de flores. E por uma mulher corajosa o suficiente para deixar o passado curar em vez de continuar sangrando. A maturidade nas palavras de Miguel sempre surpreendia Helena. Aos 14 anos, ele tinha uma sabedoria que muitos adultos levam a vida inteira para desenvolver. Você vai ser um homem incrível, Miguel. Vai fazer coisas importantes no mundo. Eu sinto isso. E você sempre vai estar lá para ver, né? Sempre. Nas formaturas, nas conquistas, nos momentos difíceis, em tudo. Essa é minha promessa para você, para sua avó e para sua mãe. Miguel abraçou Helena e ela retribuiu com força. Helena? Sim? Eu te amo. Não como amo minha mãe, isso é diferente. Mas te amo do meu jeito. Você é importante para mim. Helena sentiu o coração transbordar de emoção. Eu também te amo, Miguel. Mais do que eu jamais pensei que seria capaz de amar novamente depois de perder Pedro. Você me ensinou que o coração humano tem uma capacidade infinita de amor, que amar você não diminui o amor que tenho pelo meu filho. São amores diferentes, mas igualmente verdadeiros. Naquela noite, quando Helena voltou para seu apartamento, pegou a foto de Pedro que mantinha na cabeceira. Seu amiguinho está crescendo, Pedro. Acho que você gostaria dele. Ele é gentil como você, esperto como você, tem um sorriso que ilumina o ambiente como o seu. Não estou te esquecendo ao cuidar dele. Estou honrando sua memória, sendo para o filho da tia Lucy o que ela foi para você. E sabe o que mais?
Acho que de onde você está sorrindo. Você sempre foi generoso, sempre compartilhou suas coisas. Acho que não se importaria de compartilhar um pouquinho do amor da mamãe com o Miguel. E em algum lugar, em algum plano além do entendimento humano, dois espíritos observavam. Luciana e Pedro, unidos pela tragédia que os uniu em vida, agora em paz, sabendo que aqueles que deixaram para trás haviam encontrado luz um no outro. A história de Miguel, o menino pobre que vendia flores, e Helena, a mãe que havia perdido um filho, tornou-se conhecida no bairro. As pessoas falavam sobre como o destino trabalha de formas misteriosas, como a tragédia pode eventualmente dar lugar à redenção, como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Anos depois, quando Miguel se formou em engenharia com honras, o primeiro na família a concluir uma faculdade, ele dedicou sua conquista a 3 pessoas. Sua avó Teresa, que lhe ensinou força e fé. Sua mãe Luciana, que lhe ensinou bondade e compaixão. E Helena, que lhe ensinou que famílias são construídas não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha. E quando perguntaram a ele qual foi o ponto de virada em sua vida, Miguel sempre contava a mesma história. Sobre um dia chuvoso, uma esquina movimentada, um balde de flores e uma mulher triste que parou para comprar flores de um menino. Um encontro que parecia acidental, mas que estava escrito nas estrelas, destinado a acontecer para que 2 almas quebradas pudessem finalmente se curar. Porque às vezes, as flores mais bonitas crescem nos lugares mais improváveis. E às vezes, o amor mais verdadeiro nasce da dor compartilhada e da coragem de perdoar, de seguir em frente e de abrir o coração novamente, mesmo quando parece impossível. Esta é a história de Miguel, o menino que vendia flores, e de Helena, a mãe que perdeu um filho, mas encontrou uma nova razão para viver. Uma história sobre redenção, perdão e o poder transformador do amor que transcende a tragédia e cura até as feridas mais profundas.